Nós glorificamos a Ti por tudo que o Senhor tem feito. Aqui está, Deus, a vida do Teu servo, pastor Ney, a qual estará ministrando a Tua palavra. Deus, que o Senhor possa usar de maneira sobrenatural, Senhor. Deus, que o Senhor, ó Pai, vem estar assim usando o Teu Filho para transmitir a Tua palavra, aquilo que o Senhor tem reservado para conosco, Senhor. Deus, continua com a Tua igreja, nos abençoando, eu te peço, no nome santo de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Glória a Deus. Podeja tomar o seu assento. Aleluia, Jesus. Glória a Eu Deus. estou muito alegre por estar aqui nesta reunião para junto louvarmos e glorificarmos ao nome do Senhor. Aleluia. Eu me sinto honrado e eu quero, antes de fazer menção de um texto da palavra de Deus, externar meus agradecimentos ao anjo dessa igreja, pastor Mário Parreira, e a sua digníssima esposa, pastora Devânia Parreira. Acertei? Esse nome chique. Eu não vou dizer para vocês que Deus o abençoe, porque vocês já são abençoados. Então que Deus continue abençoando a vida de vocês, o ministério, a família, a todos os obreiros que compõem esse ministério. Eu trago a paz do Senhor da minha esposa, minha linda esposa, que não pôde estar me acompanhando, e do meu pastor presidente, pastor Evandro Bezerra da Costa. Se só tiver aqui nesta noite, meus irmãos, duas pessoas, só duas pessoas que querem, que almejam, que estão desejosas do fundo da sua alma, ouvir a voz de Deus, a primeira pessoa sou eu. Onde está a segunda? Aleluia. Os que trouxeram a Bíblia, localizem, por favor, o livro que eleva o nome de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 28. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 28. Santo é o Senhor. Glória a Deus. Vamos ler 6 versos da palavra de Deus. Os que puderem seguir o exemplo dos que já se colocaram de pés, descanse um pouco nessas cadeiras confortáveis. Não é nenhuma irreverência lermos a Bíblia sentados, pois quem traduziu a Bíblia sentado, não traduziu a Bíblia em pé. Mas, por um bom costume, vamos ler de pés ao irmão obreiro e missionário Robert, que foi me buscar também. Que Deus continue te abençoando, querido. Foi uma alegria te conhecer. Em poucos minutos tivemos uma conversa edificante. Muito obrigado. Atos 28, versículo de número 1 até o verso de número 6, diz assim: Estando já salvos, souberam então que a ilha se chamava Malta. Se você pode, diga após mim, diga: a ilha se chamava Malta. Versículo 2 diz assim: Aqueles bárbaros usaram conosco de muita humanidade, pois acenderam uma fogueira e recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E tendo Paulo recolhido uma porção de gravetos, em outras traduções bíblicas está escrito uma porção de vindes, ao lançá-los ao fogo, uma víbora, uma serpente, uma áspide. Em outras traduções está escrito um basilisco, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. Versículo de número 4. E quando os bárbaros viram um réptil pendurado na sua mão, começaram a dizer uns para os outros: sem dúvidas este homem deve ser homicida. Haja vista como ele tem conseguido escapar do mar revolto, a justiça não lhe permite continuar a viver. Independente da sua tradução bíblica ou da que esteja no telão, eu vou contar de 1 até 3 e você vai citar esse verso de número 5 com toda a força da sua alma. Vamos lá?
1, 2, 3. Mas sacudindo ele a víbora, o povo não sofreu nenhum mal. Amém. Amém. Glória a Versículo de número 6, e você já vai se assentar. E eles aguardavam. Em outros textos diz, e eles esperavam que Paulo viesse a inchar ou a cair morto de repente, de um momento para o outro. Mas tendo esperado muito tempo, e vendo que nada de anormal lhe acontecia, mudaram de opinião, mudaram de parecer, e passaram a dizer que ele era um Deus, e você senta dizendo amém. Amém. Glória a Deus. Louvado é o seu nome. Aleluia, Jesus. Aleluia. Nós te adoramos, ó Pai. O que lemos nesse início de noite é um acontecimento que ocorrera com um dos maiores missionários de todos os tempos. Esse texto mostra-nos um incidente que acontecera com um homem que Deus decidiu levantar sobre a terra e usá-lo como nenhum outro. Assim como por muito tempo Paulo tinha sido usado, tendo o nome de Saulo, para fazer muitas barbaridades. Quando ele se converteu à pessoa bendita do Senhor Jesus, Deus também o usou com muita intrepidez para fazer aquilo que nenhum homem normal conseguiria fazer se não fosse pelo Espírito Santo de Deus. Quando olhamos para o contexto desses 6 versos que ora lemos nesta noite, encontramos no capítulo de número 27 de Atos dos Apóstolos, o apóstolo São Paulo dentro de um navio, sendo levado, conduzido para Roma para ser julgado e condenado por falsas acusações. A Bíblia diz em Atos capítulo 27 que dentro do navio que Paulo estava, havia cerca de 276 tripulantes a bordo junto com Paulo. E de repente, a Bíblia diz que de repente, sobreveio uma tão grande tempestade, que todos que estavam a bordo daquele navio pensaram que iriam morrer, pensaram que iriam naufragar, e até hoje é assim. Muitas coisas acontecem na minha e na sua vida de repente. E a Bíblia diz que Deus se manifestara ao apóstolo São Paulo e dissera para ele não temer, porque ele não iria morrer em alto mar, nem tampouco aqueles que estavam com ele a bordo daquele navio. Aleluia. Escute isso, por favor. Quando a palavra de Deus se cumpriu na vida de Paulo, quando Deus deu livramento para Paulo em Atos 27, ele chega justamente aqui, aonde ora nós lemos nesta noite, em uma ilha cujo nome se chamava Malta. Era inverno na ilha de Malta. E o frio que estava fazendo nesta ilha era um frio muito maior do que o que muitos estão acostumados a sentirem aqui na Europa. O frio que estava fazendo nesta ilha era um frio muito maior do que o que eu sinto lá em São Paulo ou em Curitiba, Santa Catarina, quando eu vou pregar. O frio que estava fazendo nesta ilha era tão grande, mas tão grande, pastora Edevânia, pastor Mário, que os bárbaros, os homens que estavam acostumados apenas a fazerem maldades, eles se sentiram comovidos, ao ponto de prepararem uma fogueira para poder aquecer a Paulo daquele frio. O frio que estava fazendo nesta ilha era tão grande que a própria víbora, a própria serpente, ela estava no meio daqueles gravetos, para poder se aquecer daquele frio. E a Bíblia diz que Paulo começou a pegar gravetos e a lançá-los dentro do fogo. Quando de repente aquela víbora, quando você ler no original do grego, está escrito fugindo do fogo, não do calor. E uma víbora fugindo do fogo lhe acometeu
a mão. E os mesmos textos dizem o seguinte, que os homens que haviam se disposto a preparar uma fogueira para Paulo, quando viram a víbora pendurada na mão dele, foram os mesmos que armaram uma arquibancada e começaram a olhar um para os outros e a dizer, agora nós vamos ver ele cair, agora nós vamos ver ele inchar, agora nós vamos ver ele morrer de repente. Só que aqueles bárbaros, meus irmãos, se enganaram, porque aquela víbora, aquela serpente, ela mordeu a pessoa errada. Levante a mão para o alto se você pode, por favor. Vire para a mão desta pessoa linda que está do seu lado aí, dê um tapa na mão dele, na mão dela, e diga, a cobra mordeu a pessoa errada. Fala para ele aí, fala para ela. Aquela víbora mordeu a pessoa errada. Só quem está aqui nessa reunião, corpo, alma e espírito, que tem alguns que eles vêm para a igreja, só fica o corpo, mas a mente está distante. Mas só quem está aqui, isso aqui é só para quem veio, não é para quem não veio, para quem saiu, deixou de vir, é para quem veio isso aqui nessa noite. Só quem quer saber, diga por quê. Aquela víbora mordeu a pessoa errada. Porque na corrente sanguínea do apóstolo São Paulo havia o sangue de Jesus Cristo de Nazaré derramado lá na cruz do meio. Glória a Deus. E a Bíblia diz que eles ficaram esperando. No versículo de número 6. A Bíblia diz e eles esperavam. E outras traduções dizem eles aguardavam. Diga por quê? Por quê? Eles aguardavam porque esta víbora, ela está classificada dentre a terceira espécie de cobra mais perigosa do mundo. Segundo os herpetologistas, os médicos especialistas no estudo desse réptil, eles dizem que a primeira espécie de cobra mais perigosa do mundo é a víbora de Seonai. A segunda espécie de cobra mais perigosa do mundo é apelidada de víbora rateira. E a terceira espécie de cobra mais perigosa do mundo foi uma desta que mordeu a Paulo. E eu tenho até um livro falando sobre ela, apelidada de víbora cornuda. É uma víbora, uma serpente que